Bom, então vamos falar um pouquinho da Revo, né? O que a Revo não é, né? Eu já falei o que a Revo é, mas o que a Revo não é? A gente não é um banco, nós não somos fabricantes, não somos distribuidores e a gente não é integrador, tá? A gente não está aqui para poder competir com os modelos tradicionais, né? Energia distribuída, né? Na GD, financiamento, venda à vista, porque assim, o nosso cliente, como a gente já falou nas outras apresentações, é aquele cliente que não quer investir R$ 1 no sistema fotovoltaico e quer ter o equipamento lá pro, quer ter usufruir 100% do benefício dele, né? Que é a geração de energia limpa e o que é o principal de quem tem interesse no solar é fazer ter a economia, né? Fazer geração da energia limpa e ter a economia com a geração aí de um custo mais barato, tá? Então aí a gente fala um pouco do Energia as a Service, né, que é o nosso modelo de negócio, que ele é uma forma aí inovadora, né? Onde o cliente onde vocês têm que passar a ideia que o cliente ele vai comprar uma energia mais barata da Revo, né? Então, o nosso contrato seria o quê? A gente vai mandar, o contrato que o cliente vai assinar, ele vai estar permitindo a Revo instalar os módulos solares no telhado dele, e a gente instalando os módulos dele no telhado dele, a gente gera uma energia e esse próprio cliente usufrui dessa energia mais barata que a gente fornece para ele. Por isso que tem aquela disparidade de descontos, né? Então, se é o fator de capacidade do local mais, né, como por exemplo no sul, sudeste, onde a geração é um pouco inferior ao do nordeste, e o desconto, o valor das faturas, na maioria, é inferior, o desconto é um pouco menor. Agora, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a gente consegue garantir um desconto maior por conta das tarifas caras e um alto fator de capacidade da usina, tá? Essas partes técnicas aí é a nossa engenharia que se vira, tá? O importante é que a gente sempre consegue garantir, a gente sempre consegue dar uma economia aí para o cliente, né? Dependendo do tamanho do projeto dele. Tá? Então, isso, né, o nosso modelo é que a gente permite que o cliente compre essa energia mais barata, que emita menos poluente, sem precisar investir R$ 1, sem precisar comprometer crédito, sem precisar ter dor de cabeça na manutenção, no funcionamento da usina, porque a Revo assume o compromisso, o cliente assina o contrato com a Revo, assumindo o compromisso de pagar o valor do aluguel e a Revo assume o compromisso de garantir a geração da usina fotovoltaica, né, por todo o período contratual para que não que a nossa geração não seja inferior aí ao consumo dele, tá? E agregando novas soluções aí, quem sabe futuramente, né, como nas outras apresentações a gente até comentou. Então, colocar adicional de bateria, adicional de carregador de carro elétrico, tá? E o que a Revo não atende, tá? Então a gente está tendo aí algumas dúvidas de alguns parceiros aí com algumas questões de usina para investimento, ou tem mais de uma tem mais de uma residência e ele quer gerar em um único local e distribuir esse excedente em outras unidades consumidoras, tá? Então isso é fora da política da Revo. É possível aceitar? Não. Tá? Então nem adianta trazer para Revo que a gente infelizmente a gente não vai atender essas demandas, tá? Então a gente tem a nossa política, então esses tipos de clientes que a gente não atende. Então consumo inferior a R$ 400, os clientes que estejam no grupo A, isso posso adiantar para você, é momentâneo, tá? A gente está desenvolvendo soluções aí para o grupo A, mas não para agora, usina para investimento, né? Então ali a Revo não é um financeiro, não é um investidor que vai vai financiar uma usina para poder gerar energia para vender para outros pontos, tá? A Revo não trabalha dessa forma, tá? Então, compartilhar o excedente com outras unidades consumidoras, né? Titularidade do contratante diferente do titular da conta de energia e para muitos casos, prédio, tá? Prédio a gente tem uma dificuldade
aí na questão de instalar nos telhados dos prédios, por conta da infraestrutura. A infraestrutura para você descer cabeamento, toda a parte elétrica do telhado para o padrão de entrada, o custo é muito alto. Então acaba inviabilizando o nosso projeto, tá? Aí é uma questão de viabilidade aqui, nossa, por questão do custo do projeto, né? Que a gente tem o valor já fechado, um CAPEX que a gente precisa atingir para a gente o projeto fazer sentido e aquele desconto fazer. Ah, mas Caio, eu tenho um condomínio de prédio que eles têm uma área disponível, uma área comum que dá para instalar a usina fotovoltaica, que tem um telhado ali, no, às vezes ali onde fica a guarita ali do condomínio, ou ele tem uma área, algum playground no algum local, tem uma quadra que dá para instalar, que não tem sombreamento. Pode ser instalado? Aí pode, tá? Mas efetivamente, se for prédio e que tem aí aquele grave problema de som, nem a gente não atende, tá? Então, e o tipo de cliente, importante, né? O tipo de cliente que a gente está atendendo. Então, pessoas físicas, né? Conta de luz acima de R$ 400, né? De todos os clientes que estejam enquadrados no grupo B, com telhado disponível no local e sempre para autoconsumo, tá? Então, foi até que expliquei. Às vezes ele tem uma propriedade afastada, ele tem espaço, tem um galpão e quer gerar para as outras unidades consumidoras. Não, a gente não faz dessa forma, a gente só atende ali aquele lugar que tem o autoconsumo. Se o cliente tem mais de um, às vezes acontece em condomínio, em loja ou em indústria, que tem mais de uma unidade consumidora, né? Então, como é que a gente deve prosseguir nesse caso? A gente vai fazer um projeto por unidade consumidora. Se for o caso, o cliente de vocês conseguirem unificar as unidades consumidoras, é o melhor dos casos. E caso se não conseguir, a gente vai fazer uma usina para cada unidade consumidora, tá? Então aí as duas contas vão chegar aí as duas contas vão ter um ao valor da concessionária, um com o valor da Revo, e a gente vai conseguir garantir economia nas duas, ali nos dois relógios, tá? Mas aí vai ser uma usina ligada para o relógio 1 e outra usina para o relógio 2, tá? Então, também atendemos pessoa jurídica, né? Com conta de luz aí acima de R$ 400 na média anual, com telhado local para instalação e esteja enquadrado no grupo B. E condomínio e associações, ou igrejas ou semelhantes, tá? Aonde o cliente, fechando com a Revo, ele não paga para economizar, não paga pelo equipamento, não paga pela instalação, não paga pela manutenção e não paga para ser sustentável, tá? E a questão dos equipamentos que a Revo está trabalhando, tá? A gente sempre pretende, né, trabalhar, como a gente vai ter uma relação de longo prazo com o cliente final, né, e vocês também vão ficar responsáveis, vocês vão trazer aquele cliente, garantir uma qualidade de instalação de algum equipamento, né, então a gente trabalha só com os melhores equipamentos do mercado, tá? Então aqui são algumas marcas, né, de módulos quais a gente trabalha, né, que a gente fornece para o nosso cliente, né? Então Rising, Longe, Astronergy, JA, Trina Solar, Ginkgo Solar, Lipton e Canadian Solar, tá? Essas daí vocês podem pesquisar no Google aí, pesquisar todas as certificações que tem da Pivel, né, que todos esses módulos, eles têm todas as certificações devidas, né? Eles foram aprovados aí eles têm o selo da Pivel aí, que é uma que tem alguns critérios, né, para se tornar um módulo de alta qualidade, questão da durabilidade, a degradação do módulo, né, que é muito importante, porque você pensa que você vai instalar um equipamento para ficar de 25 a 30 anos, e você vai instalar qualquer equipamento, né, que hoje no mercado o pessoal instala, né, então módulos aí que você nunca ouviu falar, módulos aí de empresas que começaram a operar em 10 anos atrás, 5 anos atrás, né, como é que a gente vai garantir a eficiência, né, do equipamento,
né? Aí 25 e 30 anos. Claro, todas essas marcas fazem os testes de laboratório, né? Simulando, acelerando aí o tempo de degradação e tem toda a certificação já, né, nesse órgão, né, da Pivel aí, que eles homologaram esses módulos como os melhores, né, os melhores do mercado. Então é muito importante isso, né, a gente vai oferecer aí equipamentos de qualidade como módulo, que aí no preço de um kit fotovoltaico aí ele representa aí pelo menos uns 50% do valor total do projeto, né? E a Huawei, né? Falar um pouco da Huawei aqui, que hoje, né? Hoje não, já desde muitos anos atrás é uma referência em tecnologia. Então, tanto na área do solar, né? Eles sempre priorizam a fabricação dos equipamentos com os melhores matérias-primas do mercado. Eles estão na frente sempre foram avançados na questão de segurança, né? Então hoje no mercado solar está tendo bastante mudanças, né, de certificações, proteções de equipamento, de acessórios, né, como posso dizer, funcionalidades do inversor, né, de segurança. Né? Então, tem alguns problemas que ocorrem em algumas instalações, que é quando se pode romper um fio, né, na instalação e dar um arco elétrico. Né? Não sei se vocês já viram como é o arco elétrico, que se der um arco elétrico no telhado de fibrocimento, ali de cerâmica, pega fogo. Né? E se pega fogo numa casa com fotovoltaico, o que acontece? Tem que esperar queimar tudo para depois tentar recuperar alguma coisa, né? Porque os bombeiros não vão conseguir é, agir no momento ali por conta que os painéis vão estar gerando energia ainda. Né? Então, se jogar água lá, pode ocorrer que não apague o incêndio e pode ter algum problema aí com o corpo de bombeiros, né? Na hora de tentar ali jogar água para poder apagar o incêndio, o foco do incêndio. Tá. Então tem algumas, a Huawei já tem algumas proteções, que é o FCI ou Rapid Shutdown, que são proteções aí que estão sendo obrigatórias aí no próximo ano, né, para todo inversor fotovoltaico, e é bem provável aí nos próximos, algumas empresas aí, outros fabricantes estão desesperados para vender os inversores, para que não tem essas proteções para poder tirar do estoque, né? E o corpo de bombeiros vai exigir, né, nas instalações fotovoltaicas essa proteção, tá bom? Que é o AFCI, justamente para não ter risco de incêndio em casa, apartamento, loja, comércio, tá? E o que a Revo traz de benefícios para o cliente até o fim do contrato, tá? Então, a Revo, né, preza a qualidade do equipamento e preza a qualidade da instalação. Então, de suma importância vocês informarem para o cliente de vocês que todo cliente que vai receber uma usina Revo na casa dele, aquele instalador passou por uma rigorosa avaliação aqui do nosso time de engenharia. Eles são certificados para trabalhar com aqueles equipamentos. A gente sempre, antes de homologar um parceiro como instalador, a gente investiga relato dos clientes daquele instalador, a gente investiga até Instagram, rede social ali aquele candidato instalador para ver como é que é o padrão de obra dele, se ele segue os padrões, se eles não fazem, se eles não são os famosos Zé Faíscas, né, do mundo solar, né, dos integradores solar, que faz gambiarra, que deixa cabo exposto, né, façam umas práticas de instalação. Então a gente faz uma investigação para poder garantir, além de um produto de qualidade, uma instalação de qualidade, tá? E o cliente, por ter um equipamento aí de alta qualidade, então vai ficar tranquilo e resguardado na questão de garantia, tanto no período contratual quanto depois do tempo contratual. Né? Então, você pensa que o cliente fecha um contrato de 6 anos,
Acabou 6 anos, o equipamento é do cliente. Então ele vai ter mais uns 20, quase 25 anos com equipamento para ele. Então ele vai estar resguardado da parte de garantia, né, dos equipamentos, né, que tem os tempos de garantia do inversor, tempo de garantia do módulo, por fabricação, por eficiência, tá? Então, e o cliente não gera, ele gera a sua própria energia, né? E o maior fatia do seu consumo vira uma fonte renovável, né? E o cliente, por ter uma usina fotovoltaica, recebe um desconto todo mês, sempre calculado pela bandeira verde. Então, a gente está vendo aí no noticiário, chega bastante aí LinkedIn, mídias sociais, né, que a gente está para entrar em bandeira vermelha, né? Então, se a gente faz a simulação na bandeira verde, a economia que a gente estima lá de 20, 30%, numa bandeira vermelha, por exemplo, a economia que o cliente vai ter é muito maior, né? Podendo chegar aí 40 até 50%, porque o quilowatt-hora vai disparar. E por ele ter a geração ali da usina fotovoltaica, né? Ele vai se beneficiar de uma energia bem mais barata, né? A Revo fica responsável pela operação e manutenção da usina durante todo o período de contrato e o cliente, no final do contrato, vira dono da usina.